Esse texto, ele foi escrito com algumas características importantes, que foi escrito no tempo de Jesus. Ele foi escrito para a igreja primitiva. Ele foi escrito depois da destruição do templo de Jerusalém, nos anos 70, depois de Cristo. E nesse tempo a igreja experimentava um grande e poderoso crescimento. O que aconteceu depois do Pentecostes foi algo tremendo e alcançou aqueles homens e incendiou o coração deles. Eles passaram a pregar um evangelho genuíno de Jesus, testemunhando aquilo que Jesus fez e aquilo que ele ensinou a cada um dos discípulos. E esse texto foi escrito diante de uma situação de conflito, onde os judeus, os cristãos judeus, eles queriam a toda forma colocar a Bíblia como regra de fé e de prática para todos. Já os cristãos gentios queriam a liberdade, para que fizessem dessa liberdade alguma libertinagem, e queriam fazer o que queriam, sem nenhuma regra, sem nenhuma doutrina. E houve esse conflito, e esse texto foi escrito basicamente para dirimir ou tirar todas as dúvidas do coração daqueles homens, para que todos pudessem caminhar numa só direção. E esse texto, ele é tremendo, ele traz ensinamentos poderosos. Ele precisa corrigir o erro daqueles que querem viver muito no Espírito, sem se preocuparem com teologia, com ensino, com alguma coisa que seja humana, e viverem nesse mover espiritual. E isso pode chegar às raias do fanatismo muitas vezes. Mas também nós entendemos que viver sem essa unção, sem esse poder sobrenatural, sem esse mover do Espírito Santo dentro da igreja, pode chegar às raias do racionalismo às vezes. E nós temos dois extremos perigosíssimos para a igreja caminhar. Nós precisamos de equilíbrio. Então, unção e conhecimento são duas coisas que precisam andar muito juntas. Nós não podemos entender que a igreja é um lugar onde se fala qualquer coisa, onde se erra e onde não se pune o erro, onde as pessoas vivem da forma que querem. Não, a igreja tem uma norma, e a regra de fé e de prática para a igreja é a palavra de Deus. É nela que nós miramos a nossa vida e seguimos, e a nossa conduta de fé e de prática está toda contida na palavra de Deus. É por ela que nós precisamos andar. Muito entusiasmado pelo que o Espírito Santo pode fazer em nós, pela volúpia do Espírito Santo em nós, que muitas vezes nos faz fazer nem aquilo que nós queremos fazer, mas fazemos porque, movidos pelo Espírito, nós não fazemos. Também entendemos que esse Espírito Santo, ele é um Espírito que quer e que deseja que eu e você andemos num nível de equilíbrio muito grande, para que não entremos em nenhum extremo. O Espírito Santo precisa guiar a igreja, precisa guiar a você, precisa guiar a cada um de nós. Nós precisamos caminhar pelo Espírito e no Espírito, não é? O assunto principal, por exemplo, desse texto, fala que devido à sua natureza, à sua nova natureza, né? A minha nova natureza e a sua nova natureza, os cristãos precisam se afastar das trevas e conservar um padrão moral num ambiente claro, num ambiente transparente, onde haja luz, onde haja a revelação da luz, onde nada fica encoberto. Ou seja, a nossa vida como cristão, ela precisa ser totalmente aberta. Todos podem nos conhecer. E aliás, é saudável que isso aconteça, que todos nos conheçam, que todos saibam quem nós somos. Há um tempo atrás alguém falou assim: pastor, não precisa botar aí que é G12, que é isso, que é aquilo. Não, meu irmão, nós botamos uma placa grande ali na frente para identificação da igreja, para que as pessoas que venham aqui saibam quem nós somos. Nós precisamos nos revelar, nós precisamos fazer-nos entender a quem nós professamos, quem é o nosso Deus.
e qual é o nosso projeto de vida aqui na igreja. Nós precisamos ter o nosso livro aberto. Isso é importante. Só que nós estamos caminhando num tempo em que a igreja não tem feito muita diferença, infelizmente. Vocês percebem como Satanás usa as coisas de Deus quando há falha, quando há erro, e pisam nas coisas de Deus, pisam no nome das pessoas que erram. Você já percebeu como um pastor que erra, ele é jogado na mídia de uma forma cruel, sem nenhum direito de defesa? E o mundo inteiro passa a saber. Olha bem, essa semana nós vimos uma coisa muito interessante no jornal, passou na televisão, foi um tema de discussão na televisão, de debates, foi aquilo que o Lucinho fez. Quem viu isso? Vocês viram o que o Lucinho fez? Foi lá na igreja do pastor Simon, lá em Vila Velha. O Lucinho cheirou a Bíblia. Vocês viram aquilo? Pastor Lucinho nós conhecemos. Nós sabemos que ele é um homem de Deus. E nós sabemos a trajetória de vida daquele homem. Nós sabemos de onde ele saiu. Sabe o que ele falou? Ele falou numa das pregações dele que ele ora todos os dias para que Deus faça de tudo, para que ele não se desvie do Evangelho. Claro que ele tem que fazer de tudo também para não desviar. Porque ele sabe o potencial dele nas trevas. Ele sabe o que ele é capaz de fazer nas mãos do diabo. Então ele ora todos os dias para ele não se desviar. Que era um homem terrível, drogado, fez de tudo que é de ruim que uma pessoa pode fazer, o Lucinho fez. E ele estava pregando para jovens, e ele estava falando sobre a melhor droga que existe, que é o Senhor Jesus. É quem realmente faz a nossa cabeça. É Jesus que precisa fazer a nossa cabeça. E ele pegou a Bíblia e cheirou a Bíblia. Falou assim, olha, a Bíblia precisa ser a nossa cocaína. Nós precisamos não somente cheirar a Bíblia, nós precisamos comer a Bíblia. A Bíblia precisa estar dentro de nós precisamos fazer da nossa vida um canal para que a Bíblia entre. Nós precisamos entronizar a palavra de Deus dentro de nós. E nós vimos aí quanta conversa fiada que teve nesse assunto, né? Quanta opinião, e sem entenderem bem. Por quê? Porque o mundo prefere observar e fica ávido por um erro do crente. Muito embora eu acho que ele não fez errado, ele fez certo. Mas uma interpretação errada que fizeram a respeito dessa atitude dele. Então o diabo fica doido para pegar você, meu irmão. E qualquer erro, qualquer vacilo seu, ele vai armar todo um processo para denegrir a sua imagem, a sua vida e te colocar numa situação em que você não queira mais servir ao Senhor. Ele tem um plano, ele está projetando algo para a sua vida, para fazer com que você caia no primeiro deslize, no primeiro erro, na primeira coisa que você fizer, que gere polêmica. Preste atenção. O diabo gosta de polêmica, de polemizar a sua vida. Nós sabemos que a palavra de Deus é clara, tem ensinamentos claros, que nós precisamos andar por ela e com ela, e ela nos leva a um lugar seguro, sem nenhuma dúvida. A Bíblia, ela tem esse poder de transformação, né? Transforma a nossa vida e nos leva para um lugar certo, para um lugar seguro, para um lugar de conquista, de vitórias, não é? Mas o diabo está doido para fazer exatamente o contrário com você. A Bíblia ensina para nós que nós podemos corresponder a esse desafio que a palavra de Deus nos coloca hoje, de ser sal e luz. Como é que nós podemos corresponder a um desafio tão tremendo? Não é? Primeiro, deixando que essas declarações, que a declaração da palavra de Deus, que essa declaração de Jesus dizendo que eu sou sal e eu sou luz, isso entre no nosso coração como uma verdade inquestionável. Esse é o primeiro passo. Você permitir que essa palavra entre no seu coração. O cristão verdadeiro é sal. Está ali no versículo 13.
sal da terra. Repete comigo assim: o cristão verdadeiro deve possuir a realidade daquilo que professa. Entenderam bem isso? O cristão precisa possuir a realidade daquilo que ele professa. No entanto, você precisa entender que palavra está saindo da sua boca. O que é que você tem falado? O que é que você tem professado? O que é que você tem pregado? Não seja leviano naquilo que você fala, porque o diabo pode pegar você pelo pé. O princípio é nós termos santidade no nosso coração ao ponto de entender que nós precisamos influenciar pessoas que estão à nossa volta com aquilo que nós falamos. Que tremendo. Claro que aquela pregação silenciosa, ela é uma pregação poderosa. Qual é a pregação silenciosa? É de você passar e as pessoas reconhecerem você como um servo ou uma serva de Deus.